Pois bem, então o homem já construiu uma semente de qualquer que seja o vegetal dentro de um laboratório? Será que ele é capaz de construir o DNA de qualquer ser? Pois bem, o ser humano é ridículo perto do que despreza, que é ele mesmo, seu próprio corpo. Há que valor tem aqui mais do que isso? Preste atenção, use a lógica, seja coerente. Observe a linguagem que você tem e verá que você está sendo egoísta. Eu nem vou ler o que você disse. Se você realmente disse alguma coisa que mostra que você tem lógica, você deve ter dito que a linguagem deixa as pessoas egoístas. Porque a primeira coisa que elas observam no mundo, e aliás, nem o nome que a gente tem a gente escolhe. Isso é tão poderoso que, veja, é quem te ensina a língua. Seu próprio pai, a sua mãe, os seus irmãos, é quem te ama, quem sente alguma coisa mais do que próximo de você. Transcende ao que você é. E eles te ensinam uma linguagem que particiona. Linguagem é uma representação, ela particiona o mundo. Se as pessoas tivessem consciência disso, não exagerariam na posse. Veja, no final, o que todo mundo faz? Não é comer, fazer suas necessidades, ter um lugar sossegado para descansar sem que ninguém cobre aluguel ou coisa do tipo. Pois bem, isso é um direito vital que as pessoas têm, mas é tirado delas e depois vendido a elas novamente. Assim também é o senso coletivo, a bondade. Ninguém é bom, é porque isso é uma dádiva de Deus. Não, isso é o que temos dentro de nós. Os gorilas, os chimpanzés que são nossos irmãos, não são nossos primos. Somos iguais, exatamente iguais, a diferença é tão pequena. Se nota uma diferença que é só porque realmente somos filhos de outros como nós, porque se isso se nota a diferença. Pois bem, se eu tivesse nascido numa tribo, numa comunidade de macacos ou chimpanzés, eu seria como eles, mesmo sendo homo sapiens, só acharia estranho não ter cabelos demais no corpo. Mas ainda assim eu viria, tem pelo menos um pouco. Mas veja, não existe vergonha, não existe culpa, isso são recortes que eu nem perceberia na verdade, me viveria como um chimpanzé, igualmente como qualquer outro. A ficção Tarzan, acredito que quem a construiu justamente pensou nisso. E de fato, sem linguagem não tem inteligência. É um primata como qualquer outro. O cérebro do ser humano não mudaria para processos cognitivos. É claro que isso tem apenas a intenção de controlar as pessoas, ou de controlar o sentimento, controle, se apoderar do que as pessoas sentem, para poder usar isso contra elas. É porque veja, os conflitos internos, todos os problemas, o trabalho que é um saco, tedioso, cansativo e destrutivo para um ser que deveria ter livre-arbítrio. Pois bem, é porque um animal come a hora que quer, não precisa trabalhar, se relaciona a hora que quer, é quando pode, mas ainda assim, na hora que quer. E olha nós, principalmente aqueles que já nascem e não pediram para nascer, e não escolheram o lugar onde nascer, não escolheram seu nome, não escolheram nada, pegaram tampões que fez ele caminhar reto como um cavalo. E não há níveis que possam descrever a realidade do que eu estou dizendo, isto é real e não deve ser classificado, mas simplesmente aceite ou não aceite. Entende? Agora se não aceita, me explique por quê. Se não aceita, prove o contrário e verá que não vai conseguir. Eu não faria outra coisa sem defender ideias que são inerentes à minha própria vida, ou seja, eu sei que sou a coisa mais importante aqui. Eu não tenho vida, eu sou ela. Eu não sinto, eu sou meus sentidos. Entende? Portanto, não me submeto a adjetivos ou separações ou nomeações que recortam o mundo, criando uma lógica que pode partir do falso do mentiroso e chegar em coisas verdadeiras, ou seja, usar a lógica, ela existe para o mal ou para o bem, mas ela só vai para o bem quando ela parte da realidade do universo. Bem ou mal não depende só depende de nós, isso é uma construção nossa, a linguagem criou isso. É controle que bem e mal. Pois bem, ou é ou não é, não tem na natureza. O que existe, existe, o que não existe, ninguém se preocupa com isso. Veja, a linguagem tem que ser mudada. Não pode se colocar numa linguagem um ser como centro do universo, e é isso que a nossa linguagem faz. Ela cria o egoísta. Todo mundo que nasce coletivo, como os índios, por exemplo, eles andam nus, como os outros animais. Por que não sente vergonha? Vergonha é uma construção ideológica, isso não existe. É um sentimento que vem apenas de um senso ilógico. A vergonha não é lógica, é a falta de lógica, é a incoerência. Pois bem, se nasce pelado, por que teria vergonha de andar pelado por aí? Me diga. É claro que as roupas não são só para isso, mas veja, existem tribos indígenas que só têm vestes no pênis, por exemplo, para, lógico, caminhar na floresta sem danificar um órgão sensível e importantíssimo para a sobrevivência da espécie. E veja, o corpo é a coisa mais perfeita que nós temos. Nada que criamos ou fizemos é mais importante ou mais perfeito, ou seja, equilibradamente, se apenas usado como deveria, não causa nenhum desequilíbrio à natureza.
As minhas mãos são incapazes de fazer valas gigantescas como uma pá carregadeira ou algo do tipo, mas se eu quiser destruir uma floresta com o meu corpo, eu não vou conseguir, né? São motosserras, são máquinas. Então veja, eu não estou dizendo que gostaria de voltar para a natureza, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria nascer como um macaco. Eu tenho certeza que seria incrível, seria uma vida cheia de felicidade, se é que nós sabemos o que é isso. Mas não, eu nasci numa espécie que dá prioridade a um único sentido. A visão constrói uma linguagem para a visão, constrói outra para a audição, a música, e deixa Deus dará. A visão talvez não menos importante, porque veja, todo dia tem noite, tem escuridão e tem claridade. Na escuridão, que dura praticamente o mesmo da claridade, é quem enxerga de fato, enxerga, acredito que muito melhor, com antecipação, é a audição. Podemos escutar o rugido de um leão a quilômetros. E não é, de um sentido só não, ela não funciona, é só talvez em 180 graus, ela funciona a 360 graus. Se o objeto cai no chão, você sabe mais ou menos onde ele já está. Depois é só pedir um auxílio da visão. Veja, a visão, é claro que é importante, por isso temos pernas e nos movemos, senão seríamos vegetais. Pois bem, se eu tivesse nascido um vegetal, e com certeza já nasci, é porque cada átomo que está no meu corpo já foi uma árvore, já foi reciclado, com certeza, e já foi outras coisas. Então, veja, se você acredita na ciência, é porque você nunca pensou sobre ela. Bom, agora, se você acredita que ela é usuária e usa sem responsabilidade, gerando desequilíbrios para nós, porque o universo fica só assistindo de camarote e dando risada, seja soltando bombas atômicas, ele não está nem aí, suas leis são invioláveis. Se existe um Deus total, esse Deus são as leis do universo, e elas são bem físicas, não são espirituais, porque o que não nos afeta não existe para nós, você concorda? Mesmo que exista em outra situação, além do núcleo do átomo. Pois bem, aquilo não é uma coisa pequenininha, aquilo lá é falta de estrutura em poder ir mais longe. Acabou para nós. Talvez Higgs tenha dado o último passo, porque usou bilhões para construir algo que detecta o que sempre tivemos em nós. Queria ver com seus olhos e queria achar um jeito de usar isso. E com certeza, é quando isso começa a ser usado, é muito caro e não são para a maioria, são sempre, começa numa minoria. Algumas coisas que têm realmente abundância é que chegam a todos. Uma delas é o elétron, a eletricidade, que aliás, até hoje não é, no campo da energia, que chegou ao máximo quando descobrimos a eletricidade. Porque veja, qual energia é mais abundante, sempre foi, mas a partir do momento que descobrimos, ela nunca deixou de ser utilizada. Todos usam.